andamos, sentimos uma brisa leve ao nosso lado, uma paz tão linda que nos leva a pensar na nossa família, que não nos deixa cair, que segura a nossa mão. O Espírito de Deus está ao nosso lado, a nos ensinar, a nos proteger, a amar ao nosso irmão, a perdoar. O Espírito de Deus está ao nosso lado, a nos ensinar, a nos proteger das trevas para alcançar a luz. O Espírito de Deus está ao nosso lado, a nos ensinar, a nos proteger, a amar ao nosso irmão, a perdoar. O Espírito de Deus está ao nosso lado, a nos ensinar, a nos proteger das trevas para alcançar a luz. Senhor Deus e toda espiritualidade amiga, boa noite. Em nossos caminhos, Senhor, encontramos diversas manifestações do Teu amor, seja em nossas conquistas ou nos momentos de fraqueza. Mas és aquele que não falha em estender a mão para que juntos possamos caminhar. Muitas das vezes, Senhor, os caminhos são dolorosos, mas ao lembrar de Teus ensinamentos, passamos pelo vendaval como uma ventania, pois em cada palavra revelada, Senhor, nos traz fortaleza e resignação ao caminhar. Ao escolher o que será melhor através de nossas ações, pois sim, somos Teus servos fiéis e buscamos espargir a Tua essência, Senhor, essência de amor, de paciência, de compreensão, de caridade, de pacificação, de esperança. E para equilibrados estamos aqui reunidos para juntos estudarmos e evoluirmos através dessa doutrina de amor e fraternidade. Pedimos a Tua companhia, Senhor, para o melhor compreender e absorver o estudo dessa noite. Que o Senhor possa derramar luz e intuição à nossa irmã responsável
a ministrar o estudo desta noite. Que as palavras proferidas possam ser irradiar pelos cômodos de nossa casa, como também pelo nosso bairro, a fim de pacificar os corações sedentos da tua luz. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho da noite de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que assim seja. Bom, mais uma vez, boa noite, irmãos. Nós hoje vamos realizar o estudo do Livro dos Espíritos, né, como tem acontecido toda segunda-feira. É interessante que o versículo lido pelo nosso irmão José Martins tem muito a ver com o que nós vamos estudar hoje, que fala exatamente que as coisas materiais, o corpo, a nossa carne, é passageiro, mas o espírito é o eterno, é o que fica, né, é o que carrega as consequências das nossas ações, né? Então, é muito bom poder sempre ratificarmos como a espiritualidade trabalha em conjunto, mesmo que à distância, a gente consegue casar nossas intuições, né? De acordo com o estudo e a palavra que foi proferida. Hoje nós vamos começar o livro segundo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, né? São 4 livros. É sempre bom, né, a gente falar desse índice, né, do livro. Isso foi uma coisa que eu aprendi no Mempaz, principalmente com a nossa irmã Deoclésia. Ela sempre fala dessa importância de conhecermos, né, o Pentateuco e de conhecermos com mais intimidade, né, o livro, como ele é dividido, quantas perguntas tem no livro, qual a primeira pergunta. Isso foi uma coisa que eu sempre aprendi muito com o Del, essa importância da gente ter um pouco mais de domínio e intimidade com a literatura da nossa doutrina. Então, hoje nós vamos dar início à segunda parte, né, o livro segundo, que ele tem 11 capítulos. Ele é o segundo livro dentro do Livro dos Espíritos com mais capítulos. Ele é o segundo mais extenso. O primeiro mais extenso é o livro terceiro, que fala sobre as leis morais, né, que são as leis naturais, as leis imutáveis, que são as leis de Deus. Então, no livro segundo, que é o mundo espiritual ou dos espíritos, esse primeiro capítulo que nós vamos iniciar hoje vai falar sobre os espíritos. E dentro do capítulo 1, os espíritos, nós vamos ter as seguintes divisões: origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos e anjos e demônios. Vocês desculpem se às vezes eu olhar para o lado, porque eu estou liberando a entrada de outros irmãos na nossa reunião. E, mais uma vez, nós vamos continuar tendo como literatura aqui de apoio o livro da Gênese, que é intrinsecamente complementar ao Livro dos Espíritos. Tudo que a gente estuda aqui
ele vem amplamente esmiuçado no livro da Gênesis. Então, logicamente, nós conseguimos fazer a leitura e o estudo do livro dos Espíritos sem o da Gênesis, mas em o tendo é enriquecedor, de fato. Quem puder conhecer, ter contato, é maravilhoso. Maravilhoso. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses assuntos mais científicos da doutrina, de fato o livro da Gênesis é muito bom, assim como o livro dos médiuns. Né? E nós vamos iniciar então com a primeira pergunta da origem e natureza dos espíritos, que é a questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora o mundo material. Tem uma nota explicativa de Allan Kardec. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Na semana passada, Ana Clara estudou com a gente sobre a inteligência, o que é a inteligência, e o espírito está intrinsecamente ligado à questão da inteligência. Né? Nós podemos dizer aqui que nessa colocação nós podemos fazer três análises. Né? Aqui, como Kardec colocou, que nessa parte ele se refere ao espírito já como a sua individualidade, ou seja, como cada um de nós somos. Né? Como nós sabemos, assim como nossa matéria, o nosso espírito, a nossa parte inteligência, o nosso intelecto, ele também provém de uma origem, né? E assim como existe a origem da matéria, existe a origem da inteligência, e depois ele é individualizado, formando cada ser. E depois nós também podemos falar do espírito enquanto inteligência. Por quê? A matéria por si só não possui a inteligência. Né? O corpo, ele é apenas um corpo. Sem o espírito, ele não possui a inteligência, o intelecto. Ele não possui o ato de refletir, o ato de tomar decisões. A inteligência é o que nos torna livres. Não é à toa que nós temos o livre-arbítrio. Né? Nós somos dotados de inteligência para que possamos ter a capacidade de escolher como agir. E uma outra colocação aqui que Kardec colocou, que também vale a pena frisar, é que os espíritos ele povoam todo o universo, ainda que seja fora do mundo material. Mais uma vez, como nós já falamos lá na primeira parte, tirando essa ideia de que existe o nada. O nada não existe. Não existe na criação do nosso Pai Jeová, na sua perfeita criação, o nada. Até porque nada do que ele cria é inútil. Então, os espíritos, eles tomam toda a criação do nosso Pai. Né? Eles estão por toda parte. Não só nesse mundo material e bruto que a gente está acostumado a ver, né, e a presenciar. E ainda assim, quando nós falamos de outros planetas que também, né, estão na nossa galáxia e que a gente sabe que existem outras formas de vida mais etéreas, mais fluidas, além da nossa galáxia existem N galáxias, né? O universo, ele não é, a gente ainda não consegue mensurar, né? Não é mensurável para nós. Então, em toda a criação de Deus há espíritos. E, como nós sabemos, quanto maior a elevação do espírito, com mais facilidade, né, ele consegue ir, digamos que, passeando pela criação divina. Lógico que o espírito ainda embrutecido, assim como o nosso, nós não conseguimos chegar a diversas esferas ainda. Nós sabemos que muitos espíritos de luz conseguem passear, né, digamos assim, pelo universo
com uma questão, né, de piscar de olhos, né? Basta raciocinar, mentalizar e eles se transportam. Então, na questão 77, próxima questão, Kardec pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e, por isso, chamados filhos de Deus? Então, os irmãos respondem: meu Deus, são obra sua, exatamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, e não o próprio homem. Sabes que o homem, quando faz alguma coisa bela e útil, chama-lhe sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obra sua. Ou seja, os irmãos colocam aqui bem claro para a gente que Deus, o nosso Pai Jeová, ele é o Criador de todas as coisas, né? De todos os seres, sejam eles dotados de inteligência ou não. E os espíritos são a criatura. Não há como confundir, achar, né, que somos parte da divindade. O Criador, ele existe por toda a eternidade. Nós somos a criatura, nós somos proveniente dele, de criação dele. Nós não estamos aqui desde sempre como ele o está. Na questão 78, Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Os irmãos me respondem: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, incontestável. Quanto, porém, ao modo como ele nos criou, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se por isso entenderes que, sendo eterno, Deus há de ter criado incessantemente. Mas, quando e como ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe, eis um mistério. Em algumas questões aqui desse capítulo, nós vamos perceber que os irmãos eles vão sempre nos colocar dessa forma, que vai chegar um momento em que os esclarecimentos serão limitados. Porque há coisas que só são do conhecimento da providência divina, não são de conhecimento nosso. E pelo que é colocado aqui, nós podemos perceber que, independente da evolução espiritual, há coisas que, de fato, os irmãos mais evoluídos têm conhecimento. Como ele mesmo coloca aqui, como o espírito é criado, como Deus realizou essa criação, ninguém o sabe. Então, nem esses irmãos tão evoluídos que instruíram Kardec possuem esse tipo de conhecimento, porque fazem parte dos mistérios de Deus, né, da nossa criação. Quanto a essa questão, eu vou fazer uma pausa aqui no Livro dos Espíritos e vou iniciar uma breve leitura aqui para gente do livro da Gênesis, que consegue adentrar um pouco mais profundo sobre este assunto da criação dos espíritos, que está no capítulo 2 do livro da Gênesis, a existência de Deus. Só um minuto, irmãos, deixa eu pegar a página aqui. Aqui nesse capítulo, no capítulo 2 da Gênesis, Kardec vai nos esclarecer que Deus ele é a causa primária de todas as coisas. Aqui a gente vai voltar um pouco no que a gente viu bem no início, no primeiro capítulo, nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, para esclarecer mais profundamente essa questão da diferença nossa, enquanto espíritos, e do nosso Criador, né? De Deus.
Então, aqui no capítulo 2 da Gênesis, Kardec, ele esclarece para a gente que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele é a origem de tudo que existe, a base sobre a qual repousa o edifício da criação. É também o ponto que importa considerarmos antes de tudo. Ou seja, ele é o início de todas as coisas. Tudo após dele é fruto da criação dele, é fruto dos atos dele. Não havia nada antes dele. Ele é o início. E é isso que nós temos que ter bem esclarecidos, né? Nós não estávamos no início, no início de tudo. O início de tudo é Deus. E aqui eu vou ler para gente um pedaço que esclarece, dentro desse capítulo 2 da Gênesis, da natureza divina, em que ele faz considerações sobre os atributos divinos. E dentre essas considerações, eu marquei algumas aqui para nós estudarmos juntos aqui. São os itens 9 e 10, 11 e 12. O item 9 ele fala: Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Então, mais uma vez, aqui fica claro para a gente que a nossa inteligência, como é limitada, há coisas da criação divina que nós não vamos compreender, que não é dado ao homem saber. Sabemos que muitas coisas nos são passadas de acordo com a nossa evolução espiritual, né? Tanto que nós tivemos a progressão dos ensinamentos através de Abraão, Moisés, Jesus, e agora nós temos com a terceira revelação, que é o Espiritismo. Porque são assuntos dos quais nós podemos ter domínio, né? Mas vai chegar um momento em que assuntos como a criação do espírito não vai ser dada a criação, o consentimento de saber como que nós fomos criados por Deus. No item 10, Allan Kardec coloca aqui: Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Como falamos no início do estudo, né? O nada não existe. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. Ou seja, não há como conceber algum ser existente antes de Deus, porque aí o que nós temos como ainda limitada concepção de Deus, assim não seria o Deus, porque o Deus é o princípio, é a origem. No item 11 ele fala: Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. E é exatamente isso que nós sempre falamos. As leis mutáveis são as leis dos homens. Essas leis nós vemos que elas vão progredindo ao longo do tempo para ir atendendo às necessidades da nossa sociedade. Como nós vemos do início do século XX para cá, por exemplo, várias leis, não só no âmbito aqui nosso nacional, vão sendo modificadas para atender nossa sociedade, como também internacionais. Por exemplo, uma série de leis que nós tivemos após as guerras mundiais, né, de proteção a crianças, idosos, instituições que são criadas para isso, como o ONU, Unicef, leis de proteção à mulher. Então, essas leis elas vão progredindo para atender a progressão humana e também para ir nos retificando ao longo da caminhada. E, porém, as leis naturais, né, que são as leis divinas, elas são imutáveis. A lei do progresso, por exemplo, através da reencarnação, é uma lei imutável.
nós estamos e sempre estaremos suscetíveis a uma progressão da nossa existência através da reencarnação. Sendo assim, se as leis naturais são imutáveis, logicamente que o criador delas também o é, né? Também é o imutável. E o item 12, que fala que Deus é imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Então, por mais que nós sejamos criados à imagem e semelhança dele, quando nós temos que ter essa concepção de imagem e semelhança enquanto inteligência, da capacidade de amar que ele incute em cada criação. Todos nós fomos criados com a mesma capacidade de amar, de progredir, de trabalhar. E essa é a semelhança que nós temos com o nosso Pai. Logicamente que a capacidade dele é infinitamente mais ampla do que a nossa, mas ele nos colocou esses predicados, né, e essa predisposição para desenvolvermos isso. E para finalizar, Kardec nos coloca aqui que Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Então, eu fiz esse adendo aqui no meio. Eu sei que nós estamos falando da criação dos espíritos, mas como foi colocado aqui esse questionamento da nossa semelhança, da semelhança dos espíritos com Deus, né? Eu achei interessante e importante nós fazermos essa colocação, até mesmo para ficar um pouco mais esclarecido, né? O porquê não caber esse tipo de comparação. Então, retomando aqui na questão, novamente no Livro dos Espíritos, na questão 79, Kardec pergunta: visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Ou seja, o espírito, o elemento inteligente, ele é formado de uma coisa, e o corpo material, né, essa matéria bruta que a gente carrega, ele provém de outro elemento? Os irmãos respondem: evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então, aqui, mais uma vez, os irmãos colocam para a gente que há algumas coisas que são desconhecidas, né? Como essas criações ocorreram na origem são desconhecidas. Mas que sim, a matéria ela é proveniente de um princípio universal e mais bruto, lógico, e que a inteligência, né, o ser espiritual, ele provém de uma outra origem. E eu vou aproveitar que nós estávamos aqui no livro da Gênesis e vou usar novamente ele como base aqui para uma explicação para a gente mais aprofundada. Nós vamos agora para o capítulo 11 da Gênesis. Que está na página 174 e 175. Deixa eu só ver se eu anotei certo. É isso mesmo. Isso, página 174 e 175, no capítulo 11 da Gênesis, os itens 5 e 6. Kardec ele colocou o mesmo questionamento aqui, né? São a mesma coisa, o princípio espiritual e o princípio vital, que é o princípio da matéria, que dá vida à matéria, no caso.
Partindo como sempre da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica quando já não há qualquer manifestação de pensamento, uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais independentes de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual por nenhum sinal exterior se manifesta, é cabível se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Ou seja, fica até por meio de observação nós conseguimos fazer essa conclusão, né? Isso que Kardec sempre nos traz. Os escritos de Kardec são sempre muito racionais e lógicos nesse sentido, né? Que a partir da observação e dos estudos científicos nós conseguimos concluir muitas coisas que os espíritos nos esclarecem de maneira mais profunda, né? E é isso que ele está colocando aqui para gente, que se nós observarmos que, como ele deu o exemplo do sono, né? Que enquanto nós dormimos, o nosso espírito segue em atividade, né? Segue no trabalho, e ainda assim a matéria nossa está inanimada e fazendo o trabalho que ela realiza para manter o nosso corpo vivo, né? O princípio vital segue ali trabalhando na matéria, enquanto o nosso intelecto, o nosso espírito, segue no trabalho noturno, por exemplo. Né? Nós não deixamos de respirar. Enquanto saudáveis e só numa noite de sono, né? Não deixamos de respirar. Plantas, por exemplo, que não têm o nosso espírito, né? Da mesma constituição que nós temos, ainda assim são seres vivos. Então, sim, cada um se origina de uma parte diferente, não vem da mesma origem. E no item 6 ele coloca um questionamento aqui. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação? Um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Se extinguir-se-ia pela desagregação como o princípio vital. Momentânea seria, como a do corpo, a existência do ser inteligente, que então, ao morrer, volveria ao nada, ou o que daria, na mesma, ao todo universal. Então, né, o que nós podemos colocar é que têm origens completamente diferentes, são de constituições completamente diferentes, já que nós não, enquanto espírito, não passamos pelas mesmas fases que a matéria passa, né? Que é movida pelo princípio vital, então o princípio vital também passa por essa fase junto com a nossa matéria. O espírito não, ele atende à lei de progresso, né? Digamos que o princípio vital, é como se nós recebêssemos um pacote de biscoito cheio e ao longo da nossa caminhada nós fôssemos consumindo esse pacote de biscoito e ele vai se acabando, né? E a nossa matéria se deteriora junto com ele, o que não acontece com o espírito. O espírito, a vida dele a vida dele, né? Assim, a existência dele não se extingue. E uma coisa que eu percebi que Kardec sempre faz questão de pontuar é a questão da individualidade do espírito. O quanto ele deixa claro a importância disso nos estudos dele.
principalmente aqui na Gênesis, de ele retomar sempre essa questão de o espírito é individual, né? Cada um tem a sua capacidade de inteligência, de raciocínio, de ação individualizada. E é bom sempre a gente ter isso em mente, até mesmo por quando a gente começar a estudar mais à frente e também no Evangelho sobre o nosso livre-arbítrio, né? Que é um atributo que é dado ao espírito e que a gente consegue fazer uso justamente por conta dessa individualidade. E como ele falou anteriormente aqui, na questão que a gente leu, a inteligência é, essa é a nossa liberdade, né? Ele coloca que a inteligência é o ato livre, que é através dela que nós conseguimos tomar as nossas decisões. Então isso fica bem claro como é importante essa constituição da individualidade, da inteligência do ser na sua capacidade de tomada de decisão, da sua razão para nós podermos fazer bom uso e desfrutarmos do nosso livre-arbítrio. Até a Ana Clara esclareceu muito bem na semana passada com relação a isso, que quando nós agimos por instinto, né, nós não erramos, porque o instinto ele é o que é inerente a nós para a nossa sobrevivência, né? Não há erro no instinto, a respiração é um ato instintivo, não há erro nela, né? Enquanto nosso corpo está saudável. E outras atitudes que nós temos por instinto, como nós vemos principalmente os animais, né? Colocando, por exemplo, os filhotes para mamar, né? Quando nós vemos uma cadela que temos em casa colocando o filhote para mamar, ou já se deita em posição para que o filhote faça, né? Então, o agir por instinto não tem o erro. O que é passível de erro é justamente por conta da nossa liberdade, né? Da tomada de decisão. Então, essa inteligência, ela é inerente do espírito. E ela não funciona, né? O nosso corpo não tem essa capacidade. A matéria por si só não tem essa capacidade. Ela só reproduz, na verdade, né? Porque é uma capacidade do espírito. O espírito que carrega em si a inteligência. Tanto que nas nossas reencarnações, nós vamos nos não só depurando espiritualmente, mas também nós vamos aprendendo mais e mais. Nós vamos nos tornando seres mais inteligentes, com uma maior capacidade de raciocínio e distinção de certo ou errado. Nós vemos em cada um de nós, por exemplo, capacidades que nós carregamos, logicamente, de outras encarnações, né? Hoje, vamos supor, se uma pessoa que ela tem que nós chamamos dom, né? Mas ela tem o dom para música. Logicamente que isso não está sendo desenvolvido agora, né? Uma pessoa que toca um instrumento muito bem, ela já desenvolvia isso em uma outra encarnação, e esse conhecimento aqui, agora sendo trabalhado novamente, ele está sendo aperfeiçoado. Então, nós podemos ver isso não só com relação a esses dons mais perceptíveis, né, no nosso dia a dia, mas até mesmo com a doutrina, por exemplo. Quantos de nós, quando iniciou o estudo na doutrina, né, que não cresceu dentro da doutrina, assim como eu, e que iniciou o estudo da doutrina e foi lendo e percebendo assim, que é como se fosse assim, não, isso não é novo para mim, né? Eu já conhecia isso aqui. Parece realmente assim que eu estou relendo um livro. E é essa impressão que a gente vai tendo ao longo dos nossos estudos, né? Que a gente está refrescando a memória. Porque é uma inteligência que a gente já vem carregando e desenvolvendo ao longo das nossas encarnações. Isso
passível de percepção, principalmente para a gente dentro da doutrina espírita, né? Como muitas coisas não são dadas como novidade para a gente, porque já faz parte do intelecto que a gente vem formando ao longo das nossas encarnações e também dos estudos, lógico, que nós tivemos enquanto errantes no plano espiritual e que nós também vamos desenvolvendo, né, durante as nossas noites de sono, em que nós temos oportunidade de estar em trabalho, em estudo. Exatamente, tudo passa a fazer sentido. E o importante da gente sempre conseguir associar o estudo da nossa doutrina com o nosso dia a dia. Isso Kardec também sempre nos coloca, né? Como eu falei, que ele sempre age muito pela razão, pela comparação, pelo estudo da lógica. É importante que a gente também comece a analisar isso no nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente tem essa sensação, como por exemplo eu falei do estudo, ora, da onde é proveniente então essa sensação? Né? Vamos parar e refletir com relação ao que a gente sente na nossa rotina, no nosso dia a dia e o que a gente estuda na doutrina. E isso é muito interessante até para a gente passar a se conhecer e ter mais percepção até mesmo da gente enquanto seres e se conhecer mais. Vou dar um exemplo pessoal, por exemplo, esse final de semana eu tive contato com algumas pessoas e não fiquei me sentindo bem, né? E depois eu parei para não é me sentindo bem fisicamente, me sentindo bem, não me sentia bem como se minha energia tivesse sido tomada, né? E aí eu parei, fiz oração, enfim, fiz um pouco de leitura. E isso aí, com o tempo, eu fui percebendo isso, que determinadas pessoas, determinados ambientes, e quando a gente começa a estudar, determinadas pessoas e ambientes me traziam essa sensação. Depois que a gente começa a estudar com mais profundidade a doutrina, a gente consegue fazer esse tipo de associação de que, realmente, isso aqui que eu estou estudando hoje com relação a uma obsessão, por exemplo, ou irmãos que se aproveitam para se aproximar, né, e acabam levando um pouco da nossa energia. O quanto também que a gente tem andado aberto e disponível para isso, por que que isso aconteceu. Então é muito interessante quando a gente consegue pegar esse tipo de raciocínio da nossa doutrina e carregar para o nosso dia a dia, até mesmo para a gente conseguir se blindar mais, entender mais sobre os nossos sentimentos, os nossos raciocínios. Será que esse raciocínio é realmente meu? Isso que eu estou pensando, poxa, isso não é meu, esse tipo de sentimento não é meu. Então a gente passa a ficar mais atento com relação à nossa rotina. E são nessas pequenas coisas que a gente vai ganhando, né? Mais estrelinha, mais pontinho. Retomando aqui. Desculpa, irmãos, deixa eu só me lembrar que foi em qual que eu estava fazendo comentário. Só um minuto. Foi 79, agora questão 80, perdão. Questão 80, Kardec pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar. Quando eu li essa questão quando eu li essa questão enquanto eu estava estudando, eu lembrei muito de uma coisa que, mais uma referência que eu vou fazer à nossa irmã Deoclésia hoje. Não adianta, Del e a Ciné são queridas demais, né? Então, assim, elas são realmente, para mim, apesar de não ter chegado no grupo, enquanto criança, mas elas são minhas evangelizadoras. Então, teve uma passagem que eu aprendi com Del, que é do livro de João, no capítulo 5,
versículo 17, que Jesus está sendo perseguido pelos judeus porque ele curou um homem no dia de sábado. E aí ele coloca para os judeus que meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Ou seja, né, se o pai está a todo momento criando, Jesus também está a todo momento trabalhando. Né? A criação do nosso Pai Jeová é incessante. Ela acontece a todo momento. O nosso Pai e o nosso Mestre Jesus, eles trabalham a todo momento. É muito egocentrismo do homem achar que são seres únicos, criados especialmente, que esse planeta todo foi criado especialmente só para uma geração, que todo esse universo é criado só para a vida do homem. Né? Nós temos que trabalhar ainda muito esse tipo de egocentrismo na gente, de achar que toda a criação é feita para a gente, olhar muito para o nosso umbigo. Né? O nosso Pai Jeová, ele trabalha incessantemente, assim como o nosso Mestre Jesus. Então a criação é incessante. Se hoje este mundo aqui não é um mundo primitivo, não quer dizer que não haja outros mundos primitivos e que não haja neles espíritos também novos, primitivos, que estão lá para se desenvolver. Né? É muito egocentrismo nosso achar esse tipo de coisa, que nós somos uma criação única e que não haveria outras criações, né, da providência divina. E ainda voltando a essas referências que eu tenho, tanto da Euclésia quanto da Alcineia, eu vejo também quanto é importante a gente fazendo aqui, mais uma vez, essa interação da doutrina com o nosso dia a dia, também é importante a gente estar se aprofundando no estudo da doutrina, conseguindo fazer também esse link com as referências bíblicas. Né? Domingo agora, a nossa irmã Deoclésia vai fazer uma palestra sobre assuntos bíblicos, e é muito importante assim, a gente manter sempre em mente o estudo da Bíblia, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue fazer esse link da doutrina com os ensinamentos, principalmente do novo evangelho, né? Do evangelho que é a partir de Cristo. Não estou falando nem para contestar quando as pessoas questionam sobre a doutrina, né? Muita gente tem essa coisa de porque fulano é grande conhecedor da Bíblia e tudo a pessoa cita a Bíblia. Ora, maravilhoso a pessoa ser conhecedora da Bíblia, né? Mas também a gente tem que ter noção, quanto mais a gente sabe, mais será cobrado. Então, será que adianta você ser muito conhecedor e não colocar em prática? Mas não digo só para rebater questionamentos, digo mesmo para consolidar nosso conhecimento, para saber que nós temos um fundamento também na Bíblia, para as pessoas que fazem parte do nosso relacionamento, da nossa convivência, saberem que o Espiritismo é cristão, que nós temos como base a Bíblia. Então é sempre importante a gente estar conseguindo também apontar aonde estão essas referências bíblicas. Então essa palestra de domingo com certeza vai ser um estudo que vai nos dar esse tipo de oportunidade, de estarmos mais próximos dessas referências do que da nossa doutrina a gente consegue fazer essa ligação maior, né, com o estudo da Bíblia. Na questão 81, Kardec pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? E os irmãos respondem: Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, mais uma vez, os irmãos deixam aqui claro para a gente, né, que
Nós, espíritos, somos criaturas, né, divinas, somos provenientes da criação de Deus, mas que, por vezes, nós não vamos ter resposta, né, para esse mistério que é a criação do espírito. Questão 82. O Kardec pergunta: é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? E aqui, mais uma vez, nessa questão, vai ficar bem mais esmiuçado para a gente, que tem coisas que fogem, inclusive, à nossa percepção que nós temos hoje, seja por limitação de vocabulário, seja por limitação das nossas capacidades materiais, né, como, por exemplo, limitação da visão, da audição, dos nossos sentidos, né? Tem coisas que os irmãos ainda não conseguem esclarecer para a gente pela nossa capacidade limitada de compreensão. Como, por exemplo, no livro de André Luiz, nos livros de André Luiz, nós vemos muito como o próprio André Luiz até coloca isso, né? Como eles se espantam, como nós se espantamos quando nós chegamos no mundo espiritual. E olha que nem somos tão elevados, né? Não temos essa elevação que muitos irmãos têm. É o nosso espanto que é de chegar lá e ver certas criações que ainda são desconhecidas para a nossa capacidade, né? Então, imagina explicar algo assim, como se os espíritos são materiais ou não, para pessoas com uma capacidade tão limitada como a gente. Tem assuntos corriqueiros que a gente não consegue compreender, como, por exemplo, se a gente falar hoje de internet, né, algo que nós estamos usando aqui. Por mais que nós saibamos que haja uma transmissão de dados, que nós utilizamos satélites e uma série de tecnologia, ainda assim é um negócio bem quase que inconcebível a gente parar para pensar, gente, como que a minha imagem está chegando lá na casa de Ana Laura sem não tem nenhum fio aqui em volta, sabe? A gente sabe que funciona, que existem equipamentos e tecnologia para isso, mas a nossa capacidade ainda, né? Eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento nessa área, para mim ainda é assim, né? É uma coisa assim que é um mistério. É como antigamente que a gente usava muito telefone com fio, você pegar e falar com outra pessoa, falar, gente, como minha voz está passando nesse fio, né? Então, até para explicar certas coisas da nossa criação, ainda a gente não tem capacidade de compreensão por isso, pela nossa limitação. Então, os irmãos respondem sobre a possível imaterialidade dos espíritos. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Se você não conhece a luz, como que você vai defini-la? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vocês. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então, mais uma vez, os irmãos colocam para a gente que, por mais que seja matéria, ainda é uma matéria tão fluida, tão etérea, que, para a nossa concepção hoje muito material, é incompreensível, né? Irmãos, já são 8h54. Por favor, se alguém tiver algum questionamento, quiser fazer alguma contribuição, algum comentário, por favor, fique à vontade para usar o chat que a gente tem. E aí eles fazem mais um esclarecimento. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta.
Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Então, por mais que os espíritos tentassem distinguir e definir para a gente que matéria é essa, né, da qual é formado o nosso espírito, nós não conseguiríamos alcançar essa explicação justamente pela nossa falta ainda de conhecimento até, né, e da nossa, vou colocar uma palavra até um pouco forte aqui, da nossa brutalidade, mas assim, da brutalidade da nossa matéria e da nossa capacidade de compreensão ainda não ter evoluído a esse ponto, né, de compreensão. Como nós sempre vemos, né, nós vamos recebendo os ensinamentos de acordo com a nossa evolução, né, com o nosso desempenho. Então, ainda para nós seria jogar pérolas aos porcos, né? Não seríamos capazes de compreender, seria ensinamento jogado fora, não seríamos capazes de compreender, de fato, como é essa constituição espiritual. Na questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo tem um termo, ou seja, né, se tem um fim. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. Ou seja, em algum momento, o espírito acontece como um corpo material que se desfaz e volta, né, à sua origem. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim, colocou Kardec. Os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. Ou seja, o fato da gente não compreender, né, ainda a eternidade, não quer dizer que a gente precisa negar. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, nós somos eternos, né? O espírito, ele não tem esse fim da matéria. O espírito, ele não tem o fim dado quando o princípio vital se cessa. O espírito, ele segue. E independente de sua evolução, nós podemos constatar isso, por exemplo, os irmãos que têm experiência com mesa mediúnica, né, com reunião mediúnica. Quantos espíritos que já estão há milênios se arrastando, né? Por aí a gente já consegue perceber quão antigo eles são. Então não há uma data para o fim do espírito, não há um cessamento, né, desse espírito. O que pode haver é realmente uma modificação desse espírito de acordo com o decorrer da sua vivência, como, por exemplo, espíritos que são ovoides, porque são espíritos rebeldes que cometeram atrocidades e têm que ser reduzidos a esse tipo físico para que passe por tratamento, para que possa futuramente, após muito tratamento, voltar à sua forma comum, né? Essa forma que a gente tem em mente, que seria semelhante de um corpo humano, né? Digamos assim, porque nós não conseguimos ainda não conseguimos ainda imaginar uma outra forma, né, para o espírito. Ou, além disso, uma forma de luz, né? Em caso de espíritos muito evoluídos. Só para encerrar, já que já deu a nossa hora,
Eu vou só fazer uma pequena leitura aqui ainda da Gênesis, nos itens 3 e 4 do capítulo 11. Em que Kardec coloca aqui. O que eu acho muito interessante da gente sempre estudar sobre o espírito e a reencarnação, e até eu falei inicialmente sobre a gente conseguir fazer esse link da nossa doutrina com a Bíblia, é justamente quando nós falamos sobre a sabedoria, a bondade e a justiça divina. E é o que Kardec nos esclarece aqui quanto à existência do espírito. Kardec coloca no item 3 do capítulo 11 da Gênesis. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada após alguns dias de sofrimento e sem compensações, a recrear-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem, sem que o hajam pedido, pensando por um instante apenas para conhecerem a dor e a se extinguirem para sempre, a cabo de efêmera existência. Ou seja, né, da onde estaria o princípio da bondade divina se ele simplesmente nos criasse enquanto espíritos, nos lançasse aqui na Terra em um mundo de sofrimento gratuito e depois acabasse tudo, não só a matéria, acabasse também o espírito. Ora, que princípio de bondade é esse, né? Que o nosso Pai teria para com a sua criação. E aí no item 4 ele coloca que é inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. Então, assim, é inato a todos nós, por mais que seja aquele que se diga ateu, ele sempre vai haver um questionamento da origem de todos nós e do que é feito de nós após a nossa morte, né, pseudo-morte, a morte corporal. Porque nós sabemos que a morte, de fato, não existe para o espírito. Então, é interessante a gente conseguir sempre ligar isso aqui até ao princípio da justiça divina, né? De onde estaria a justiça de Deus em fazer esse tipo de coisa, com tamanha disparidade de situações no mundo, se todos seus filhos foram criados iguais, né? Então ele não haveria criação igualitária, né? Todos nós somos criados iguais, todos nós temos a mesma capacidade. Na verdade, o que nós vivemos aqui são decorrências das nossas atitudes, das nossas ações. O que a gente vive aqui é a lei de causa e efeito. Mas não haveria razão para Deus, na sua infinita bondade, criar seres e lançar à Terra justamente só para o único sofrimento. E após a sua morte corporal, tudo se acabar. Né? Estaria, assim, fechando as portas para os seus filhos. E muito pelo contrário, o que ele mostra é que as portas estão sempre abertas. E o que há sempre é a chance de nos melhorarmos, seja nessa encarnação e nas próximas que vierem, né? Ele sempre nos dá essa segunda chance. Ou segunda e várias chances, inclusive. Se algum irmão quiser fazer alguma colocação, nós estamos encerrando. Se tiver alguma dúvida. Obrigada, Tânia. Já são 9h04. Se não houver mais nenhuma colocação de nenhum irmão, eu vou então encerrar o nosso estudo. Eu espero, irmãos, que tenha sido para vocês, assim como é para mim, sempre, toda vez que eu estudo, é sempre uma redescoberta e é sempre um alimento muito profundo para o meu espírito, né, para o meu dia a dia, o estudo. Então, eu espero que tenha sido para vocês também. Se de alguma forma vocês tiverem alguma dúvida posteriormente, ou quiserem saber alguma coisa de algum capítulo que for utilizado,
Meu telefone está lá no nosso grupo, precisando, pode me questionar. Muito obrigada a atenção de todos. Muito obrigada ao nosso mentor Paulo de Tarso, como sempre, pela oportunidade de trabalho. Possamos ter uma noite abençoada. Vou colocar aqui o nosso hino de encerramento e a nossa oração. Tenhamos uma semana abençoada. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu navegarei, eu navegarei. E assim, mestre querido, chegamos ao fim de mais um estudo, mais uma noite de instrução para que caminhemos fortalecidos espiritualmente. Nossa busca, Senhor, é transformar nossas más inclinações, deixando de viver as nossas vontades passageiras e viver conforme a Tua vontade, através das qualidades de um homem de bem. Cultivar em nós a semente iluminativa do Teu Evangelho é cumprir com as leis divinas, prosseguindo com o planejamento encarnatório a cada um de nós direcionado. Ó Príncipe da Paz, envolva nosso planeta com Tuas vestes de cura, Senhor, a cura da mente, do coração, a cura que faz transformar todas as energias que aqui estão circulando
negativamente. Que unidos no mesmo propósito de nos melhorar, possamos desenvolver a longa distância, através do nosso desejo e pensamento, o bom ânimo em todos os corações. Permaneça em nós, Senhor, nosso mensageiro da paz, que possamos ter um sono refazedor em vossa companhia. Que assim seja.